Olá, queridos alunos, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do romantismo. Nós vamos passar algumas aulas estudando sobre o romantismo, uma vez que o romantismo é uma escola literária bem extensa, né? Tem várias gerações, são 3 gerações, e nós estudamos na aula anterior sobre o romantismo em Portugal. A nossa literatura, a literatura brasileira, ela sofre muita influência da literatura portuguesa. E a literatura portuguesa é muito influenciada pela literatura da França. Então, normalmente nas escolas a gente estuda a literatura portuguesa e paralela a ela a literatura brasileira. Então nós vamos estudar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil, ele teve como marco inicial que inaugurou o romantismo no Brasil, foi uma obra de Gonçalves de Magalhães chamada de Suspiros Poéticos e Saudades. Foi escrita em 1836, durou mais de 40 anos, né? Apenas em 1881 foi que Machado de Assis inaugurou o realismo, que é a próxima escola literária que nós iremos estudar, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O contexto histórico na época do romantismo aqui no Brasil, o Brasil passava pelo momento da independência, da sua independência, né? Isso no século XIX. E foi esse fato político que determinou os rumos econômicos e sociais do país. Então, paralela a esse romantismo, estava acontecendo a independência, a preparação, né, para a proclamação da República. Nós já vimos nas aulas passadas as características do romantismo. Então, é importante você, aluno, saber sobre características, quais são as características de cada escola literária, os principais autores, né? Então, as características do romantismo no Brasil, nós temos aí a liberdade formal, o nacionalismo, né? Essa valorização das manifestações populares, o indianismo, o regionalismo, que nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando as 3 gerações, a personagem linear, o sentimentalismo, o subjetivismo, individualismo, a religiosidade, a idealização da mulher, do herói, do tempo e do espaço, a fuga da realidade, a busca da morte, o pessimismo. O romantismo, ele foi a primeira escola literária que procurou desenvolver uma literatura efetivamente brasileira. Então, todas essas características nós vamos entender com mais profundidade quando nós estivermos estudando sobre as gerações do romantismo, que a gente vai perceber essas características dentro das obras e na forma, no estilo de escrever dos autores. Então, nós temos aqui como principais autores do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil se dividiu em poesia e prosa. Na poesia, nós temos Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Souza Andrade. Na prosa, nós temos Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Bernardo Guimarães e Manuel Antônio de Almeida. Como é muito importante, né, que o aluno conheça a vida desses autores para entender o estilo de cada um, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão fazer a biografia dos principais autores do romantismo no Brasil, poesia e prosa. Eu quero uma biografia bem curta, né? Você vai fazer e mandar a foto no grupo no dia da nossa próxima aula de português, que é na sexta-feira. Quando o aluno manda no privado, né, às vezes se perde no meio de tantos contatos, tantos grupos que a gente tem. Então, eu prefiro que no dia da nossa aula, sexta-feira, vocês mandem a foto, porque é mais fácil para eu ter esse controle da atividade de vocês. Então, vocês vão pesquisar a biografia dos principais autores do romantismo no Brasil, que são exatamente esses que nós estudamos agora há pouco, que eu vou colocar aqui mais uma vez para poder reforçar.
tá? A gente viu agora há pouco, tanto na poesia como na prosa. Então tá aqui, ó. Na poesia você vai pesquisar Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Sousandrade. Na prosa, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Bernardo Guimarães e Manuel Antônio de Almeida. Então, por hoje, a nossa aula é só sobre principais autores e características. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre as gerações do romantismo, as 3 gerações. Tenham todos uma feliz e abençoada tarde e fiquem com Deus.